Olá, eu quero começar o nosso episódio de hoje de Naturalizando a Harmonização com uma frase do filósofo e imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio era um imperador que dominava muito a arte do lidar com as pessoas, da intelectualidade, da mente, dos cuidados com como é que você lidava com o ser humano e como é que você entendia o que era colocado. E ele falava o seguinte: a realidade é moderada pela sua opinião. Uma das frases dele. Quero te deixar uma outra aqui, ó. Faça poucas coisas, mas faça muito bem feito. Falando sobre isso, eu quero te dizer que hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, no qual nós viemos falando ao longo de várias semanas, de vários dias, vários episódios sobre menos produto com mais resultados. Naturalizar a harmonização. De acordo com a filosofia do Marcos Aurélio, e é o que a gente preza também hoje, tenho certeza que você também, faça pouco, mas faça bem feito. O que nós vemos na harmonização é muita gente querendo fazer muitas coisas porque chegam muitas coisas no mercado e automaticamente não dominando nem o básico para fazer bem feito. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu queria que você ficasse aí, me desse a sua companhia e ainda convidasse alguns amigos para ver junto com você esse episódio ou ver em outro momento esse episódio. Manda um convitezinho para eles. Faça sua inscrição aqui no canal se você também não está inscrito e também acione o sininho lá para você receber de nós, ou do YouTube, melhor dizendo, todos os nossos vídeos quando subirem. É de fundamental importância que a gente comece a falar de um processo que use mais a sua inteligência, a minha inteligência, a inteligência dos profissionais de saúde, do que os materiais químicos produzidos por empresas que só querem nos vender. É óbvio que ninguém está falando que eles não são bons, ninguém está falando que eles não prestam, mas é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Logo depois da vinheta. Pensando que você é um profissional que faz realmente poucos, mas faz muito bem feito, do que aqueles que fazem muitos e mais ou menos tudo que faz, ou que você é aquele profissional que de repente até faz bastante coisa, mas que faz muito bem feito, eu só digo que você não tem como ser um profissional que faça tudo e faça tudo muito bem feito, porque ninguém é mágico. Dentro de uma especialidade como a harmonização orofacial, é impossível hoje um profissional se ser excelente em tudo que ele faz. Melhor dizendo, excelente em todas as áreas que a harmonização nos proporciona hoje. Você tem que dividir com uma equipe multidisciplinar para que você foque em ser excelência, como diz no início desse vídeo, falei, o Marco Aurélio, o nosso filósofo, nosso estoico, nosso conhecido estoico, um dos mais conhecidos da literatura estoica e inclusive imperador. Bom, voltando aqui ao nosso tema, que é excelência em harmonização. Será que você se torna um excelente harmonizador utilizando muitos materiais? Será que você se torna um excelente harmonizador utilizando todas as tecnologias que vêm pela frente somente? Ou será que você se torna um excelente harmonizador entendendo do processo e cada hora você utilizando uma coisa? Eu quero falar hoje com você especialmente sobre os fios de sustentação, não os especulados, os fios definitivos, os fios que nós usamos já há muito tempo, só que há muito tempo atrás não tínhamos o conceito que temos hoje. Hoje, por exemplo, nós fazemos fios de sustentação na região temporal. Como fazer um lifting temporal com fios não cirúrgico biogerenciado, de excelência, que você tenha resultado? Você precisa, para elevar uma face, encher a face do seu paciente, ou você precisa elevar essa face para posicionamento que ela tinha antes e que foi perdido com o passar do tempo? 20 anos, você reduzir esses 20 anos em pouco tempo fazendo reposicionamento e não a colocação de materiais que não terão um efeito duradouro ou que terão um efeito duradouro durante algum tempo e depois o paciente terá que fazer tudo novamente. Eu quero falar com vocês sobre o lifting com ancoragem na região temporal. Esse lifting já foi idealizado por Nicolai Serdev há muitos anos atrás. Acredito que você saiba sobre isso. Não é assunto falar sobre a história dele, mas é um assunto falar sobre que esse processo deixa para trás muitos casos de grandes quantidades de material preenchedor na face do paciente. Mas vamos lá. Por que Nicolai Serdev, então, há tantos anos atrás criou e nem sempre foi tão utilizado? Porque muitas vezes nós pegávamos pela frente faces pesadas, faces médias e faces pesadas. E as faces medianas e faces pesadas faziam com que o nosso lifting com ancoragem na região temporal não sustentasse muito tempo
tivessem pitose. Você observa que todos os casos de grandes técnicas que dão resultados, as faces pesadas e as faces medianas são as faces mais complexas. Vamos citar Maurício de Maio do MD Codes, né? O Maurício de Maio ele faz lá os 7, 8, 9 pontos de lifting na região de face, somente para ele gerar um lifting facial. E hoje nós temos, já passei por essa fase também, falo com tranquilidade, então, profissionais que ainda querem fazer técnicas de muitos e muitos ml de ácido hialurônico para sustentar uma face. E aí você vai no Maurício de Maio, que é o idealizador do MD Codes utilizado no mundo inteiro até hoje, e ele 7, 8 pontos, com muito poucas seringas. Por quê? Se você observar todas as faces desenhadas pelo Maurício de Maio no seu MD Code, são faces medianas, leves ou muito leves, que fazem com que seja fácil fazer uma sustentação, reposicionamento dos tecidos. E a face mediana e face pesada, que muitas vezes chegam nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, nas nossas empresas, e você não tem a possibilidade de resolver porque você não tem uma tecnologia ou uma ciência ou uma técnica, melhor dizendo, para você diminuir o peso da face. Então hoje nós falamos muito numa harmonização mais natural, então por isso o conjunto de episódios falando sobre naturalização da harmonização, e eu estou aqui para falar exatamente sobre isso. Hoje nós fazemos o lift temporal? Sim. Com resultados significativos de boa qualidade? Sim, mas primeiro fazemos as técnicas que vão fazer esvaziamento de face. Mais uma vez nós estamos falando nesses episódios de associação de técnica. Olha lá que interessante, nós não estamos falando de temporal, chegar e pronto, puxei o temporal do paciente e pronto, acabou, está tudo resolvido. A face média, a face leve, a face pesada da mesma forma? Não. As faces medianas e faces pesadas, hoje nós fazemos o processo de lipoescultura, fazemos o tratamento de processo de bioestimulação, melhora da qualidade do tecido, para depois fazer o tracionamento, para depois fazer a elevação através de fios. E esses fios são inclusive muito baratos, perto do que a gente já optou por fazer, que são os fios espiculados, que a gente puxa para um lado, puxa para o outro. Sabe por quê? Por que a gente puxava tanto? Porque a gente não tinha como ter uma previsibilidade, então a gente puxava, botava fio espiculado para sustentar. Só que as faces de qualidade ruim não tem essa sustentação, não tem essa capacidade do material ser tracionado, do material vivo, né, ser tracionado e ficar na posição. Eu sou da época que a gente chegou a fazer lifting temporal com fio russo, e aí depois o tecido descia e ia para a mesma posição de antes, e o fio ainda ficava espetando. E hoje nós fazemos com fio muito simples até, um custo baixo, porém com resultados significativos. Mas sabe por quê? Porque começamos a ter o conceito de qualidade da face. Tirar peso, fazer o processo de bioestimulação com a própria gordura que é tirada do local dos pesos, com autólogos sanguíneos que, derivado do sangue, automaticamente alta celularidade, alta biogenicidade e automaticamente menos efeitos colaterais e mais resultados. Também fazemos o processo de estímulo desses tecidos com produtos químicos, só que agora pensando de uma forma biológica com muito menos quantidade desse material. E depois sustentamos com material que não é de origem biológica, que é um fio, porém é uma quantidade de material muito pequena. Quer dizer, ao invés de fazermos muitos materiais, fazemos menos. Então, para você que já faz lift temporal, tem vontade de entender do processo de lifting temporal, entenda que não tem como sustentar algo que tenha perdido qualidade se você não melhorar a qualidade daquele tecido. Bom, vamos dar uma pausa, vamos falar o seguinte, vamos abrir um parêntese aqui. Se isso fosse verdade, fosse fácil fazer a sustentação de tecido de qualidade ruim, você acha que o cirurgião plástico estaria preocupado em botar prótese na mama para a mama ficar erguida? Não, ele amarraria uns fios de sustentação e tracionaria a mama, que ficaria numa posição ideal, está tudo ótimo, uma beleza, está linda e maravilhosa. E é assim que acontece? Não, muitas vezes tem que ser colocado uma prótese embaixo para gerar ali um reposicionamento tecidual. E como é que numa face que ganha peso, você quer reposicionar com fio? Se ganhou peso pelo passar do tempo, a gente sabe que teoria volumétrica nos fala isso, né? Alguns coxins gordurosos aumentam de volume, e também ou por ganho de peso, e o paciente ficou com peso na face e automaticamente você teve um aumento do volume, você quer puxar para a posição como? Abrindo novamente o parênteses, se fosse assim, se com peso você pudesse puxar para a posição e ficasse agradável, fazer um abdômen trincado, um abdômen desenhado, um abdômen com os gominhos lá, cirurgião plástico botaria fio também, botaria fio fazendo um trançado ali, ó, para poder fazer uma marcação de abdômen. E não é isso que o cirurgião faz. Ele faz o quê? Ele vai lá, remove os pesos de gordura, fazendo o processo de lipoaspiração, de lipoescultura abdominal, e depois sim projetando aquilo de tal forma
o desenho de tal forma que gere ali os gomos na barriga para dar a sensação de musculatura mais definida, ou uma lipomioescultura, como nós chamamos. E por que na face você acha que é mágica e o profissional da harmonização acha que é mágica fazer colocação de fios numa face pesada e que vai resolver? Por que você acha que a cirurgia plástica faz um lifting temporal, por exemplo, descolando todo o tecido para ter o melhor tracionamento quando tem uma face pesada? E ainda descola a região toda fazendo uma incisão, tira uma faixa de tecido para conseguir tracionar uma face mediana ou uma face um pouco mais pesada. E nós, na harmonização, que não podemos fazer as ritidectomias, vamos fazer o quê? Vamos tracionar a face pesada, como eu fiz algum tempo atrás e hoje não faço mais, graças a Deus, porque tive a iluminação. E uma frase que entra na minha vida, que é exatamente a frase do nosso filósofo que falamos no início, Marcos Aurélio: faça pouco, mas faça muito bem feito as poucas coisas que você faz. Não é que a gente faça pouco, porém, para fazer muito bem feito, não adianta você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não é eficiente. Colocando isso como premissa na minha vida profissional, observei que eu precisava aprender a esvaziar face. E aí fui em busca de aprender a esvaziar face. E não existia um esvaziador de face mecânico. Era simplesmente o cirúrgico da cirurgia plástica, que não estava também preocupado em desenhos, microdesenhos, estava preocupado com macro e reposicionamento de tecido, ou os emptires, que eram esvaziadores químicos que muitas vezes tínhamos que aplicar muitas vezes. Então, em 2017, nós desenvolvemos a técnica de face, pertuito de 2 milímetros na região pré-tragos, instrumental que foi desenvolvido, registro internacional da técnica, todo o processo, e criamos esse processo de desenhar a face através de um redesenho, uma lipoescultura facial. E ainda utilizamos essa gordura pegando os conceitos, os princípios da cirurgia plástica e colocamos como volumizador e bioestimulador. Aí levamos a face a um estágio mais leve. Bom, voltamos então atrás agora falando do lifting temporal. Depois desse processo de uma face mais leve, nós começamos a pensar numa sustentação através do processo de elevação, de lifting com fios, de lifting não cirúrgico, fazendo com que a gente tenha um desenho significativamente bonito na região de face. Mas mesmo assim, além de face mais leve agora, além de bioestimulação de tecidos que fazemos com a própria gordura, com autólogos ou até com derivados também da indústria química, só que em pequenas quantidades. Depois disso tudo organizado, reposicionamos o tecido e ainda fazemos travas de sustentação para que esse tecido fique em posicionamento, e ainda mantemos isso durante algum tempo para que isso fique biologicamente aceito pelo nosso organismo. Isso hoje nós chamamos de lifting temporal biogerenciado, no qual nós cuidamos da biologia local, do gerenciamento tecidual local, para depois a gente poder fazer a execução desses tecidos em reposicionamento através de lifting com fios. Tá bom? Lifting temporal é um excelente processo não químico, biológico, sustentável, utilizando a fisiologia do local, só que precisa de passo a passo para você chegar até ele. Então pensem sempre no menos com mais resultado. E a gente vai sempre lembrar do nosso filósofo lá do início, Marco Aurélio, no livro Meditações, que fala exatamente para você, para nós, o seguinte: seja excelente no pouco que você faz. Nossa dica de hoje. Grande abraço. Espero ter aberto um loop na sua cabeça, um giro de pensamento, no qual nós possamos pensar mais sobre isso. Será que a sustentabilidade de um processo de harmonização química é tão grande quanto biológico, quanto fisiológico? Será que é sustentável financeiramente para o seu paciente um lifting dessa forma? Será que é sustentável, principalmente agora falando, é sustentável para a saúde local da face do seu paciente? Ou nós precisamos pensar na saúde geral do nosso paciente? E aí entra o menos é mais. Menos química com mais saúde. Menos um produto químico com mais resultados. Menos produtos com mais longevidade. Menos produto com mais eficiência. Menos produto, muitas vezes, muito mais paciente no seu dia a dia no consultório. Sabe por quê? Porque nem todo paciente vai ter chance de voltar ao seu consultório para fazer muitos e muitos materiais de qualidade pesada. Não só por saúde, mas também financeiramente falando, tá bom? Espero que o nosso papo tenha sido bastante interessante no dia de hoje. Veja os outros programas da série, manda para os amigos, assina o canal, adiciona lá clique lá no sininho para poder a gente te enviar mais sempre, nós e o YouTube, sempre que subirmos algum vídeo. E fica aqui já
a nossa solicitação. Mande aqui embaixo sua crítica, sugestão, com pergunta, que a gente vai fazer o máximo possível para poder responder e a gente trocar esse bate-papo aqui sobre isso, tá bom? Menos é mais, naturalizando a harmonização facial. E você, gosta de uma harmonização natural ou é adepto ainda a uma harmonização pesada e está ficando para trás dentro do processo de harmonia da face do seu paciente? Um grande abraço. Sou Sandro Valente, profissional cirurgião dentista formado há mais de 28 anos, idealizador das técnicas de face, trabalhando com harmonização já há algum tempo e muito adepto, vamos dizer assim, ao natural para o nosso organismo, porque uma hora ele pede as contas, ele reclama com você quando você coloca muita química nele. Serve para qualquer situação, para a estética não é diferente. Grande abraço, até o próximo vídeo, naturalizando a harmonização.